pessoal, bom dia meninos feios, bom dia meninas bonitas, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui na luta, né? Vocês sabem que velho, numa situação dessa que está acontecendo, essa paranoia no mundo todo em relação a matar velho, eu tô aqui em casa completamente isolado, assim, fugindo de Deus e o diabo ao mesmo tempo, né? A gente tem que se cuidar, porque realmente não é só velho que tá pegando, não, meu filho. Molecada também tá indo, se cuidem, hein? É o seguinte, pessoal, na apostila 1 do ângulo, né, nós começamos a trabalhar a questão de subdesenvolvimento. Nós mostramos problemas típicos dos países subdesenvolvidos, nós mostramos as dificuldades que os países pobres enfrentam no seu dia a dia. Vocês não estudaram, o autor não mencionou que um dos problemas do continente africano, né, que é um continente mais problemático do mundo, quando nós falamos de problemas socioeconômicos, né, que o subdesenvolvimento africano tem origem nos seus aspectos naturais, nos seus aspectos físicos. Não existe isso, né? O problema do continente africano é que desde a Revolução Industrial, estamos pegando a história mais próxima, tá? Sempre os países foram explorados. Então, a aula que nós vamos começar agora é para mostrar que o continente africano tem todo um potencial riquíssimo e muito mal explorado pelo próprio africano. Então, a África não é problema. O problema é quem usa o continente africano, não é? E eles permitem essa exploração justamente por falta de conhecimento, por falta de não perceber a importância que o continente tem, que os países têm, que os recursos que eles têm possuem no mundo todo, tá? Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá, eu selecionei uma imagem aqui para vocês para mostrar numa escala pequena, né, sem detalhe algum, que o continente africano ele tem uma localização geográfica excepcional, é o continente mais intertropical do planeta, que é cortado pelos trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. E essa localização intertropical permite que eles tenham diversos calendários agrícolas, aquilo que nós temos aqui no Brasil, né? A latitude é a mesma. Tá? Então vejam só, ao mesmo tempo o mapa, né, da hipossometria das altitudes africanas demonstra justamente o seguinte, que essa região aqui, a região central, né, norte e centro da África, ele é cortado pelo deserto do Saara. E esse deserto do Saara, ele não é um problema, ele é a solução. Então vejam só, ele pode perfeitamente fornecer energia limpa para os países inseridos nesse contexto, ele pode favorecer. E por que ele não favorece? Porque no caso do continente africano, o deserto do Saara não é solução, ele é o problema. Porque tem que existir o problema para justificar a pobreza do continente. Essas manchas identificadas aqui em marrom são os pontos mais altos do continente. Tudo isso daqui, tá, são planaltos altos. Essa região aqui da cadeia do Atlas é uma região de dobramento moderno entre a Península Ibérica e o noroeste africano. Então essa cadeia do Atlas aqui é uma região de instabilidade tectônica. Assim como essa região do chifre da África, onde você tem, né, o falhamento transformante. Lembra que nós já comentamos isso? Começamos a trabalhar com a questão das placas tectônicas, aí nós fomos obrigados a interromper as aulas presenciais
E nós estamos falando, lembra daquela região que eu comentei com vocês, que as placas têm um sentido transformante, certo? Reparem como o litoral africano ele é bem estreito, sobretudo na região sul, né, da África do Sul, tá? E toda a costa leste. Na medida que eu venho para o oeste africano, como eu tenho as menores altitudes, eu tenho um litoral mais largo, certo? Aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essas duas imagens que demonstram a relação entre o clima e a formação vegetal. O continente africano, as características climáticas refletem diretamente nas formações vegetais do continente africano. Antes de mais nada, a latitude bem baixa, né, latitude zero, essa região aqui do continente africano, tá? Aqui eu tenho o cruzamento do Equador com o meridiano de Greenwich, então aqui é a região central do planeta, tá? No Golfo da Guiné, e isso faz com que você tenha um clima equatorial, úmido, tá? E ao mesmo tempo você tem uma floresta equatorial. Essa floresta aqui, equatorial, é amplamente divulgado no cinema. Os pais de vocês já devem ter assistido, vocês não fazem parte dessa geração de filme de Tarzan, mas o filme do Tarzan, a lenda do Tarzan é nessa latitude, né? E vejam só, na medida em que eu saio, que eu me afasto da linha do Equador, vai mudando automaticamente o regime de chuva. E automaticamente a formação vegetal. Por que eu estou falando do regime de chuva? Porque na zona intertropical, o elemento atmosférico que marca, que identifica essa região, é justamente a região, é o elemento chuva, que organiza completamente o espaço econômico, o espaço social. Quem trabalha com agricultura e com pecuária tem que levar em consideração a distribuição de chuvas, né? Eu vou dar um dado aqui para vocês. Nós estamos na mesma latitude que o continente africano, nós estamos no mês de março. Nós estamos saindo, né? Saímos recentemente do verão, então estamos entrando no outono. São as águas de março encerrando o verão. Então, da mesma maneira que nós precisamos da água, eles também precisam, certo? Então você tem um lugar muito quente, com uma vegetação riquíssima, uma formação higrófila riquíssima. Na medida que eu saio, eu vou encontrando um clima tendendo a ser tropical, certo? E a vegetação de savana, que acompanha também. No nosso caso, a savana, no nosso caso do Brasil, seria cerrado. No caso dele, seria a savana africana. Na medida que eu migro, né, que eu vou para latitudes, né, que cortam o deserto do Saara, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu tenho uma zona de transição entre o Saara, entre o clima tropical para o clima de deserto. E essa região de transição, né, coincide a região do Sahel, que é a região que fica intermediária entre o muito seco e a tendência a ser tropical. E essa região aqui que requer muito cuidado, porque o nômade, a pessoa que trabalha, né, na pecuária arcaica, ultrapassada numa região dessa, ele pode provocar problemas seríssimos de desertificação nessa região, justamente por não ter acesso às melhores técnicas agrícolas, tá? Então, na medida em que eu saio da savana, né, e eu vou para o deserto do Saara, gostaria de chamar a atenção de vocês que há um rompimento daquilo que é tropical para o deserto do Saara. E esse deserto do Saara, sendo o maior deserto tropical do mundo,
ele é formado por problemas de circulação atmosférica, ao contrário do deserto do Kalahari, que é por problemas orográficos e por correntes marítimas, né? A corrente de Benguela. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui no norte da África, né? Que aqui é clima mediterrâneo, tá? Que recebeu seu nome porque faz fronteira com o continente europeu, onde você tem um clima completamente diferente do regime tropical onde nós estamos. No nosso caso, o verão é chuvoso e o inverno é seco, e no caso do clima mediterrâneo é o oposto. Você tem um verão seco e você tem um inverno chuvoso. E toda vez que aparece incêndios no sul da Espanha, da Península Ibérica ou na Península da Itálica, tudo, né? Aqueles incêndios desastrosos, né? Isso pode ocorrer perfeitamente na África, no norte da África, como pode ocorrer também no extremo sul da África do Sul, que também tem um clima mediterrâneo. Em outras porções do mundo, onde que a mídia divulga muito bem, na Austrália, onde você tem na costa oeste do Chile, o clima mediterrâneo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a semelhança que existe aqui na ilha de Madagascar, onde você tem o clima equatorial e o clima tropical, e ao mesmo tempo você tem a floresta equatorial e a savana, não é? Mostrando nitidamente que existe uma passagem natural entre o equatorial e a savana. Equatorial e a savana, certo? Isso mostra como que o continente africano tem uma íntima relação entre o clima e as formações vegetais. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: repare que na região que eu tenho alto, nos lugares altos, eu tenho a vegetação de altitude, que no caso aqui, no caso da região do Chifre da África e na região da cadeia do Atlas. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês que existe essa relação. Porém, esse mapa não dá muito detalhe, né? É um mapa de poucos detalhes, um mapa de pequena escala, e, consequentemente, você não tem aí numa situação todas as particularidades, como o Monte Kilimanjaro aqui, ele aparece camuflado, mas isso para vocês terem uma noção da importância que existe, como existe uma íntima relação entre clima e formações vegetais. Um outro ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês é o seguinte: é a hidrografia africana, que embora seja um continente grande, né, com mais de 57 países, tudo, reparem como que essa região aqui, marcada pelos desertos do Saara, como nós temos rios temporários, que nem aparecem identificados nessa base cartográfica. Então, essa região aqui é muito pobre do ponto de vista hidrográfico. Na medida que eu chego na região da linha do Equador, a hidrografia ela se torna mais rica, tanto é verdade que nasce o primeiro ou o segundo rio, eu não sei, depende muito da fonte bibliográfica, o maior rio do planeta, que é o Rio Nilo, tá? Que nasce na região do Equador e deságua no delta do mar Mediterrâneo. Reparem só que, apesar de ter identificado esses rios, nós podemos afirmar de uma maneira geral que o continente é muito pobre em recursos hídricos. E essa pobreza vai influenciar naquilo que nós começamos, naquele ponto que nós falamos no começo da aula. Essa falta de hidrografia, somada à desorganização do espaço africano, gera problemas muito sérios para as megacidades existentes dentro do continente africano. Porque os rios não conseguem suprir a demanda e, além disso, nós temos toda uma falta de educação ambiental que dificulta ainda mais o desenvolvimento das megacidades e das pessoas que aí vivem.
Então você tem o rio limitado, tá? Não é uma hidrografia rica, associado a uma população que infelizmente não foi educada para preservar o recurso natural mais importante que nós temos hoje, que são os recursos hídricos. Pessoal, na próxima aula nós nos vemos, tá? Com essa beleza toda, tá? Não se esqueçam que eu fui Mr. Universo 1914, né? Vocês sabem disso. Estou tentando sobreviver com a minha beleza até os dias atuais, mas nós vamos continuar falando desse belíssimo continente que tem tudo a ganhar, que é o continente africano. Um beijo para todos e até mais.